Amém. Amém, queridos. Boa noite para todos. Graça e paz para o seu coração. É um prazer enorme poder estar aqui novamente nessa igreja, rever os irmãos. Espero que Deus tenha muita misericórdia e continue nos abençoando nesse culto. Esse tempo aqui de adoração foi muito, muito precioso, não é verdade? É bom a gente se reunir em torno desse poderoso nome que é o nome de Jesus. Eu gostaria de dividir com você aqui uma palavra, uma meditação assim bem singela, num salmo que eu acho que todos nós conhecemos, que é o Salmo 139. Se você quiser, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí nesse salmo. Nós vamos caminhar sobre essas águas, né? Vamos caminhar sobre essa palavra. O salmista fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. E chega num momento então que é o coração desse salmo, quando Davi expressa talvez esse momento intenso, que eu diria assim, uma crise existencial. E ele fala assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? E ele começa a cogitar algumas possibilidades. Ele fala assim: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias foram determinados para mim, escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. E ele termina dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu gostaria de compartilhar um pouco com você sobre às vezes a importância de termos alguns reencontros com o nosso propósito. Eu fico pensando, é muito fácil a gente se perder naquele propósito eterno que Deus, obviamente, como está escrito aqui, Deus tem para cada um de nós. A gente vê até pessoas que elas chegam a se perder dentro do próprio chamado.
Eu acho muito interessante a vida de Abraão, né? Ali a partir de Gênesis 12, quando ele recebe um comissionamento, sai da tua terra, da casa da tua parentela, então ele vai para aquele lugar que Deus apontou para ele. Na verdade, ele não sabia bem para onde ia, apenas com quem ele ia. Chegou em Betel, onde ali então ele edifica um altar, Deus se manifesta, Deus aparece para ele. Mas de repente, obviamente, vêm as provas do chamado, uma grande fome começa a assolar aquela terra, e ao invés dele perseverar no lugar do chamado, tipo assim, Deus, o Senhor mandou vir para cá, e eu chego aqui, tem fome, o Senhor me chamou para cá, me trouxe para cá para passar fome. Então é quando ele vai para o Neguebe, para o sul, e do sul ele acaba se refugiando no Egito. Um terrível desvio de rota. E ali a gente sabe como ele se encrencou todo, a tal ponto, né? Imagina quando o faraó do Egito dá sermão no profeta de Deus, né? Quando a mula fala e o galo canta, porque o negócio já está feio mesmo. E a Bíblia fala assim, que ele, norteando-se pelos altares outrora levantados, então ele volta ali pelo sul, pelo Neguebe, vai até Betel, enfrenta a fome, e ele agora se reencontra no propósito de Deus. Quando a gente lê esse salmo, o que a gente percebe era que Davi estava passando por talvez a sua pior crise existencial, porque quando você olha para a vida de Davi, você não encontra um homem inconstante com Deus. Na verdade, você encontra uma das pessoas mais diligentes da Bíblia. A Bíblia fala sobre a diligência que Davi tinha em buscar a face de Deus. Quando você medita ali no livro, principalmente de Samuel, você percebe como que tudo que Davi ia fazer, e consultou Davi ao Senhor, e consultou Davi ao Senhor, e o Senhor era com ele, assim, assim, assim. Era impressionante a diligência que Davi tinha para buscar o Senhor. Mas agora, nesse salmo que a gente percebe que ele está numa grande crise, em virtude de um escândalo nacional envolvendo adultério, assassinato, muitas intrigas, que inclusive culminaram numa tentativa de golpe de Estado. Então Davi, literalmente, ele encontrava-se aqui nessas trincheiras do desespero. Se você pegar todos os salmos de Davi, eu diria que pelo menos 70% dos salmos de Davi é só aperto, é só arroxo, é só clamor. Às vezes, alguns salmos ali você vê que ele estava lutando até para recuperar a alegria da salvação, que nem isso mais ele tinha. Restaura em mim a alegria da salvação. Salmo 32, ele fala, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, e ele fala sobre uma sequidão que estava destruindo ele, de dentro para fora. Tudo em torno desse eixo que foi esse momento onde ele se tornou desatento. Nos dias que os reis saem à guerra, Davi foi para a varanda, e daquela varanda aconteceu o que não devia acontecer. O mundo estava então se despedaçando sobre a sua cabeça. Na verdade, muitas pessoas estavam tentando destruir Davi, e Davi se viu perdido na sua culpa, na sua perplexidade. Imagina, você está sendo vítima de um golpe de Estado dado pelo seu próprio filho. Eu não sei se você consegue imaginar um negócio como esse, não é? É o filho. Então essa oração ajudou Davi a recuperar a razão e a sanidade, se guiando não pelas circunstâncias, mas pela fé. E eu gosto aqui do versículo 16, eu quero ler de novo. Quando a Bíblia fala assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, no seu livro foram escritos os meus dias. Isso aqui é um conceito de plano, é o bolema de Deus, não é? Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia no teu livro. É interessante que a Bíblia fala sobre alguns livros, que nós vamos tentar descortiná-los.
E eu gostaria de ler, para completar esse versículo, Apocalipse 20, versos 11 e 12, quando fala assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. É muito interessante, a Bíblia fala de alguns livros, abriram-se os livros. E João fala assim: abriu-se outro livro, que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Davi está falando de um livro que expressa o bolema de Deus, a vontade pretendida de Deus para com as nossas vidas, mas João fala de um outro livro, é o livro das nossas obras. É o livro que você escreveu com as suas escolhas nessa terra, a despeito dos planos que Deus tinha feito para você. Mas vamos caminhar aqui sobre esse salmo. Davi começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Veja bem, esse não é um conhecimento superficial. Quando ele usa essa palavra, tu me sondas e me conheces, na verdade, no original, essa palavra sondar tem esse sentido de você desvirar a face oculta. Aquele lado, aquela face que ninguém consegue enxergar, ele vê. Imagina, por exemplo, você olha aqui para essa caixa, eu consigo ver vários lados dela, mas tem um lado aqui que não dá para ver. É mais ou menos esse o sentido da palavra sondar. Então ele está dizendo que Deus conhece a nossa face oculta, o nosso lado obscuro, as sombras da nossa alma, aquelas trevas mais profundas. Ele conhece aquilo que ninguém vê, que nem nós conhecemos, Deus conhece. Às vezes aquilo que você jurou para você mesmo, que ninguém nunca ia saber, aquilo que você trancou as 7 chaves no seu coração, Deus sabe, Ele sabe. Aquelas coisas que você se lembra com profunda dor, Ele experimenta. Então Deus conhece o desconhecido sobre nós, Ele conhece tudo sobre o nosso mundo. Esse foi o teor daquela conversa, não sei se você se lembra, a conversa que Jó teve com Deus, porque Jó foi muito paciente até o capítulo 3. Depois do 3, ele começou a se vitimizar e inclusive tentar culpar Deus pela desgraça dele, dizendo: o Senhor está me fulminando injustamente. Tem hora que Jó fala que ele estava sendo mais justo do que Deus. E quando Deus começa então a revelar um pouco dessas coisas desconhecidas para Jó, e Jó na hora, ele fala: Senhor, tem misericórdia, passa borracha naquilo que eu falei, eu não te conhecia, eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, tem misericórdia. Mas Deus sabe coisas de mim, de você, que nós nem sonhamos em saber. Se eu te perguntar aqui, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Você saberia dizer? A cabeça é sua. Deus conta cada um deles. Os que caem, os que ficam. Então Davi, ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. E ele fala assim: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe entendes o meu pensamento. Quando fala assim que Deus sabe quando nos assentamos e levantamos, isso não parece ser uma grande coisa, mas quem se assenta é porque vem de algum lugar. Quem se levanta é porque vai para algum lugar. Deus sabe de onde você veio. Ele sabe o que você está pretendendo fazer. Antes de você sentar aí nessa cadeira com essa cara de santo que só você tem, Ele sabe de onde você veio. Ele sabe o que você esteve fazendo. Ele também está percebendo as suas intenções mais profundas. Ele também conhece.
Ele sabe todo o nosso passado, as nossas pretensões. Ele pondera as incertezas do nosso futuro. Ele conhece você na profundidade daquilo que está motivando a sua vida, as suas intenções mais íntimas. Ele conhece de forma nua e crua as suas jogadas, golpes, os truques, as suas manhas e artimanhas. Ele as conhece, Deus conhece. O nosso assentar e o nosso levantar. De longe, como disse o salmista, ele já manjou tudo. No verso 3, Davi fala assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Essa palavra aqui, esquadrinhas, é como se literalmente Deus tivesse um gráfico da nossa vida, do nosso comportamento, onde Ele mede, pesa todas as nossas ações e reações. Deus avalia, pesa os espíritos, aquilo que não tem peso, Ele pesa. Ele conhece o nosso andar, a direção que nós estamos indo, as encruzilhadas erradas, os tropeços, as quedas, os caminhos tortuosos, os tempos de escuridão. Ele conhece a nossa dor, o nosso cansaço. Ele também conhece o nosso empenho, as nossas tentativas para uma vida de acertos e realizações, todo o seu esforço, toda a sua luta, toda a sua paciência. Ele valoriza, Ele sabe. Deus conhece a nossa sinceridade, como também percebe a nossa malícia em cada situação. Ele conhece o nosso andar. E Ele também conhece o nosso deitar, as nossas preocupações, as nossas perturbações, as dívidas, as culpas, os medos, as vergonhas, a nossa insônia espiritual que nos priva da bênção do repouso, do sono do justo. Ele conhece aquilo que está te perturbando. Ele conhece cada ansiedade que nos furta a graciosidade de descansar, de repousar no leito da fé. Aquilo que está te preocupando hoje, que te deixou perplexo, angustiado, desanimado, sem saída. Ele sabe, Ele conhece. Então Davi está pensando todas essas coisas. Ele fala assim no verso 4: ainda a palavra não chegou na minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Deus computa cada pensamento que será articulado. Ele conhece os nossos pensamentos, palavras, argumentos, as nossas reclamações, as nossas desculpas, que a gente é tão bom para dar desculpa, os nossos pretextos, os nossos clamores. Ele conhece as suas queixas, as suas necessidades, desejos, sentimentos. Ele conhece de maneira amorosa, paterna. Ele sabe que a nossa estrutura é pó. A dimensão do plano de Deus é infinita. E é isso que Davi começa a ponderar. Toda a nossa imaginação é infinitamente menor que o seu poder. Paulo fala que Deus fará por nós abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos. Deus é muito maior que as nossas orações, Deus é muito maior que as nossas pregações, não é? E Ele fará abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu infinito poder que em nós opera. Deus é muito mais profundo que os nossos pensamentos, muito maior que as nossas orações. Às vezes a gente pensa que a gente está orando assim com muita ousadia, né? Mas a nossa oração é pequena demais perto da grandeza de Deus. Eu às vezes fico surpreendido assim com coisas que Deus faz. Eu falo, Deus assim, realmente, jamais esperava que Deus pudesse responder uma oração da forma como às vezes Ele responde. Eu falo, mas Deus é surpreendente. É muito empolgante. No verso 5, ele diz assim: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Paz, nós estamos envolvidos, submergidos, cercados pelo agir divino. Os juízos de Deus estão em toda a terra. Deus está perto.
O seu reino está próximo. Ele é um Deus conosco, Emanuel. Os seus anjos acampam-se ao nosso redor. Ele nos cerca. Coloca a sua mão sobre nós. Cada circunstância é uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus. Às vezes a gente se assusta com algumas circunstâncias, mas é só uma ferramentazinha nas mãos dele. Deus está decidido em se revelar a nós e trabalhar na nossa alma. Ele é um Deus presente, relacional, amoroso, protetor, mas pronto a nos corrigir. Então, diante desse abrangente conhecimento, Davi, no verso 6, ele, nessa conversa com Deus, ele chega e fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Chegou uma hora que realmente Davi chegou no seu limite. E é quando, diante de toda essa crise que ele estava enfrentando, tendo que deixar aquele palácio, humilhado, deixou a sua realeza descalço, rasgando as suas vestes, sendo apedrejado por Simei, os inimigos intencionando destruí-lo. Ele fala assim: Senhor, eu preciso de enfrentar isso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Davi estava dominado por uma terrível insensatez, principalmente quando ele calou o seu pecado, dissimulou. Ele fez coisas impensáveis. Davi fez coisas impensáveis para encobrir o seu pecado. Inclusive, ele chegou a assassinar Urias, um dos valentes mais leais que ele tinha, apenas para encobrir o seu pecado. Eu acho interessante assim esse olhar de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus está vendo. Como Calvino dizia, os céus estão nos assistindo. Um dos aspectos da face de Deus é o seu olhar. O olhar de Deus é inevitável. Eu não sei se você lembra na crucificação de Jesus, mas o olhar de Jesus dá a entender que tinha algo assim que era tão poderoso, tão cortante, que os agressores de Jesus vendaram seus olhos, porque não dava para olhar. Havia tanta compaixão. Eles tiveram que vendar Jesus. E quando Davi se vê, então, no meio de toda essa crise, tentando fugir, e por tantos anos ele se tornou uma pessoa assim fugitiva. Toda essa situação do adultério de Davi era tão constrangedora, tão vergonhosamente dolorosa, que ele se questiona dessa forma. Ele percebe que estava tentando evitar o inevitável. E aqui ele causa em si mesmo um choque de realidade. Quando ele fala: para onde eu vou fugir? Para onde fugirei da tua presença? E eu vou te falar, no fundo, isso reflete assim a história, ou parte da história de cada um de nós. No fundo, a realidade de cada ser humano é retratada no perfil de alguém que já fugiu, ou que está fugindo da vontade de Deus, que está evitando de alguma maneira o seu propósito, alguém que desencaixou, que se perdeu às vezes dentro do chamado, como Abraão. E quanto mais alguém se afasta de Deus, tanto mais afasta de quem ele deveria ser ou se tornar. Porque nós, de fato, nós só vamos assumir a plenitude da nossa identidade, do nosso propósito, indo para a nossa origem, que é Deus. A ausência de Deus é indescritivelmente trágica. Então Davi, ele considera aqui algumas possibilidades de fuga, só que ele deduz que na verdade não são possibilidades, mas impossibilidades de fuga.
Ele fala: se subo aos céus, lá estás. Você lembra a história de Elias ao lidar com a casa sanguinária de Acabe, as ameaças de Jezabel? Elias se refugiou na morte, na depressão, na autopiedade. Ele queria morrer, ele queria ir para o céu. Senhor, me leva, acabou, não quero mais. Né? Quero ir para o céu. Veio uma carruagem lá de fogo e levou Elias para o céu. Pode parecer estranho, gente, mas para muitos o céu é uma fuga, sabia? É uma alternativa para não enfrentarmos o que Deus deseja que enfrentemos. Eu fico imaginando se Elias realmente falasse: não, Senhor, isso aqui só é o começo, estou pronto, qual que é o próximo desafio? Mas é o problema do escapismo. Alguns se refugiam nas realizações, outros na religiosidade, outros na razão humana, outros no sucesso profissional, na fantasia. É aquele céu, o céu que a gente cria para nós, os nossos confortos. Então, se suba aos céus. Ele também fala assim: se faço a minha cama no mais profundo do abismo. Agora do céu ele vai para o inferno. Né? Só que ele fala: lá estás também. É impressionante como Deus não nos abandona. Até no inferno, até na sepultura, até no abismo. Quantos se lembram da história do filho pródigo, que se refugiou no prazer do pecado? Foi barganhar suas responsabilidades morais, e isso levou ele realmente para um lugar de miséria, onde ele desejava comer aquelas alfarrobas que eram dadas para os porcos, nem isso lhe era dado. Pensa num cara que fez a sua cama no inferno. Aliás, normalmente, assim, quem faz a cama no inferno, às vezes somos nós mesmos, são essas escolhas erradas. A coisa mais fácil é encontrar justificativas para uma vida pecaminosa. Muitas pessoas passam por coisas terríveis na vida porque, exatamente, infelizmente, é o resultado das escolhas que elas fizeram. E ele fala assim: se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Os confins dos mares. Isso aqui me faz lembrar de Jonas. Na verdade, Jonas foi o cara que fugiu mais rápido na Bíblia. Né? Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2, é o chamado de Deus para Jonas, vai até Nínive, profetiza sobre ela. No versículo 3 do primeiro capítulo, fugiu Jonas da face do Senhor. O cara fugiu no terceiro versículo do primeiro capítulo. Jonas odiava Nínive. Ele queria a sua destruição. Ele expressou mais compaixão por uma aboboreira do que pela cidade inteira de Nínive. Pensa num cara que se refugiou nos seus ressentimentos. Ele não queria obedecer o comissionamento profético, porque ele sabia que Deus era compassivo, e se Nínive se arrependesse, Deus ia poupá-la. Ele não queria que Deus poupasse Nínive. Ele queria que Nínive fosse destruída. É impressionante como pessoas se desviam do propósito de Deus por causa de amargura. Também aqui ele fala assim: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Quantas pessoas se perdem na dissimulação, numa vida de aparências sem consistência? Você se lembra de Acã? Se refugiou na mentira, na dissimulação, em um mundo de falsas aparências. Pegou do anátema, escondeu na tenda, comprometendo a proteção da família. E, puxa vida, para onde fugirei da tua presença?
Resumindo, Deus é inevitável. Deus é inevitável. Por mais que se tente, você sabe que ninguém consegue ser um ateu de verdade. Ateísmo não é ausência de fé, é apenas fé na mentira. E alguns, eu lembro uma vez no evangelismo lá no Uruguai, né, abordamos uma menina e ela se disse ateia, né? Começamos, né, a conversar, falar, e ela assim foi ficando mais brava, e no final ela, meio alterada, falou: eu sou ateia mesmo, graças a Deus. Falei, né? Sem vergonha. Na verdade, todo tipo de dúvida sobre Deus é apenas um reflexo de uma alma mal resolvida, um coração ferido, um caráter infiel. Normalmente, a maioria assim, das pessoas que vão para o ateísmo, antes delas perderem a fé em Deus, elas perderam a fé no Pai. Orfandade empurra as pessoas para o ateísmo. E aqui Davi, então, nos verso 13, ele fala assim: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. É incrível, né? Assim, essa poesia de Davi. Isso é uma poesia. Aqui Davi faz uma descrição poética do ventre materno. É como se ele, né, a gente pudesse dizer: puxa vida, Deus é o nosso fabricante. Você não é made in Brasil, made in United States, você é made in Deus. Deus nos tirou de dentro dele através do seu sopro de vida. Ele participou da criação de cada célula do nosso organismo, nos criou minuciosamente, nos fez com sensibilidade, com carinho, com a ternura de uma mãe. Essa palavra no original, eu sou muito assim da etimologia, eu gosto de estudar as palavras no original. Mas essa palavra entreteceu indica a figura de uma mãe tecendo e bordando com expectativa a roupinha do bebê que vai nascer. É o entreteceu. Quem nos criou é o dono de todo o know-how, de toda a tecnologia, sabedoria, conhecimento. E eu sei que você sabe disso, mas às vezes é importante a gente afirmar a verdade. Cada um de nós somos singularmente especiais. Você é uma pessoa especial e única, preciosa, importante, indispensável. Cada um de nós somos a manifestação física da presença de Deus, a sua imagem e semelhança. E é importante dizer que sempre quando alguém cria algo, quando você cria algo, é porque você tem um propósito. Deus não apenas criou você como alguém especial, mas com um propósito, um plano todo elaborado especificamente para você. É o que Davi fala aí: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no seu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Deus fez um plano. Isso aqui é um conceito muito importante, o conceito de um plano, dizendo que Deus, no período da nossa gravidez, escreveu no seu livro o propósito para o qual nós deveríamos viver. A Bíblia fala assim, Paulo escreve aos Efésios, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as obras que de antemão preparou para que andássemos nelas. Existe realmente um plano, existe um propósito. E Deus estabeleceu dentro de cada um de nós um design vocacional.
Eu costumo dizer, não é você que escolhe o seu dom é que te escolhe. Eu não acredito, honestamente, não acredito mesmo numa predestinação para a salvação, mas eu acredito numa predestinação para a vocação. Você pode observar que todas as vezes que a Bíblia fala sobre predestinação, o contexto ali não é a salvação. Não tem como falar, ó, você vai para o céu e você vai para o inferno. Porque isso viola um atributo fundamental do caráter de Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Mas, normalmente, quando a Bíblia fala sobre predestinação, o contexto é vocação. Alguns profetas, a gente observa isso, como Jeremias, que desde o ventre foi escolhido, né? Havia um design profético, um cara que foi desenhado para um ofício profético na sua geração. E Deus colocou isso em cada um de nós. Porque esses dons, esse design, esse dom que está na natureza, que com pouco esforço você tem grande produtividade, isso é irrevogável. Se você não usar para Deus, você pode usar até para o diabo. O que é um feiticeiro? Um feiticeiro é um profeta desviado do caminho do entendimento. Devia ter sido um profeta, mas, puxa vida, se vendeu. Quando você olha a história de Balaão, foi isso. Balaão começou muito bem como profeta. Era um cara que falava com Deus e Deus falava com ele. Ele era uma referência naquela geração. Mas, de repente, ele se deixou alugar por Balaque. Ele se vendeu. E de profeta, ele se tornou um feiticeiro. Inclusive, o conselho que ele deu para Balaque foi um conselho altamente destrutivo. De roubar o povo de Israel usando o artifício da imoralidade. Então, quando a Bíblia fala sobre esse plano, esse propósito, é curioso, porque no grego tem essas duas palavras para designar a vontade de Deus, que é o bolema e o telema. O bolema é o desígnio pretendido por Deus, mas escolhido pelo homem. De repente, Deus faz um plano, Deus falou para Saul, né? Inclusive, uma palavra profética que Samuel trouxe para Saul, dizendo, Samuel, fala com ele que eu estou levantando, estabelecendo, ungindo ele como rei, e ele vai remover o cativeiro dos filisteus, ele vai vencer esse cativeiro dos filisteus, imposto sobre Israel. Mas no final, quem venceu quem? Saul venceu os filisteus ou os filisteus venceram Saul? Havia um bolema que foi frustrado. O telema é o desígnio absoluto, imutável de Deus. Irmãos, tem coisa que Deus falou que vai acontecer e vai acontecer. Comigo ou semigo. Com você ou sem você. Vai acontecer. Entende? Tem coisa que realmente, né, essa desconexão que o pecado causou na humanidade, tudo aquilo que foi perdido em Gênesis, em Apocalipse, é restaurado, é redimido, é purificado, seja pelo sangue ou pelo fogo. Mas todas as coisas serão conectadas. Essa terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, e aquilo que Deus pretendeu lá atrás vai se cumprir. Tem coisa que é o telema de Deus. Mas tem coisas, o bolema, está na nossa mão. Deus coloca esse plano diante de nós e nós temos que dar uma resposta para esse plano. Então, só terminando aqui, falando sobre esses 3 livros, porque para a gente ter um reencontro com o propósito de Deus, nós precisamos desses livros. Obviamente, o primeiro são as Escrituras Sagradas, às quais Jesus se referiu, dizendo, examinai, pois, as Escrituras Sagradas, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você nunca vai ter realmente um encontro pleno com o sentido maior da sua existência, se não for por uma vida muito dedicada a examinar as Escrituras, fazer o famoso seminário do quarto. Entra no seu quarto e em secreto busca a Deus, que te recompensará
publicamente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Fé não tem a ver com esforço mental, pensamento positivo. Não, fé é quando você está tão entregue, você está buscando a Deus com tanta intensidade, que de repente Deus vai falar com você, principalmente através das Escrituras. E quando você concorda com aquilo que Deus está falando, nós começamos a chamar à existência as coisas que não existem, nós nos tornamos cooperadores de Deus. Então, não adianta você querer funcionar sem as Escrituras Sagradas, porque elas são o nosso manual de funcionamento. É o livro que constrói o nosso mundo, e que sem ele, cara, você tentar usar um equipamento sem um manual de funcionamento, não é? Daqui a pouco está soltando fumaça por aí. A Bíblia fala também sobre esse livro, que é o livro dos planos de Deus para a nossa vida. As boas obras, que de antemão preparou para que andássemos nelas. E se você é uma pessoa que tem esse discernimento, talvez a decisão mais importante depois da decisão que nós fazemos por Jesus é a decisão de entender qual é a nossa identidade vocacional. Importante a gente saber quem nós somos e quem nós não somos. Certa vez perguntaram para João se ele era o Messias, e ele falou, não, eu não sou o Messias. Ele sabia quem ele não era. Mas ele também sabia quem ele era. Ele disse, eu sou aquele que Isaías falou, a voz que clama no deserto, eu sou esse. Eu sou uma voz solitária. Uma voz que vai enfrentar as trevas, que vai desbravar as trevas da minha geração. Que vai confrontar os governantes que estão desviando a sociedade. Eu sou essa voz. É muito importante você entender qual é a sua área de convergência. E eu sempre digo, você não encontra o seu dom procurando, você encontra o seu dom servindo. Começa a servir. E daqui a pouco você vai ver que, puxa vida, nisso aqui eu me encaixo, eu sou isso daqui. Vocação não é o que você faz, é uma questão de identidade, está em você. Como eu disse, é o seu design. E se nós temos esse quebrantamento, nós vamos experimentar isso. E o terceiro livro é o livro das nossas obras. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Eu não sei se você consegue imaginar isso aqui. A Bíblia fala que de repente esse trono branco se colocou no centro do universo de uma maneira tão imponente e poderosa, que a Bíblia fala assim, de cuja presença fugiu o céu e a terra. Que coisa é essa? E não se achou lugar para eles. E João fala, eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, porque esse dia vai chegar. Todas as religiões do mundo, a não ser o cristianismo, não existe prestação de contas. Por isso que as pessoas querem uma outra religião que não seja o cristianismo. Porque não tem prestação de contas. Aliás, foi assim que João Batista confrontou aqueles fariseus. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? As nossas escolhas determinam o nosso caráter determina o nosso destino. Então ele fala, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros, segundo as suas obras. Todo ser humano, analfabeto ou não, está escrevendo um livro. É o livro da sua vida. É só viver, está tudo anotado.
cada escolha. Por isso que Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente. A maneira como você lida com cada prova, com cada escolha, com cada tentação, vai refletir num peso de glória na nossa eternidade. Ou é amém ou é misericórdia. É muito importante a gente pensar sobre isso. O propósito de Deus na sua vida. Como é que você está construindo a sua história? Como é que você está escrevendo a sua história? Como vai ser esse dia? De repente, eu fico imaginando, você chega diante de Deus, e Ele vai abrir esses 2 livros, o Bolema, a vontade pretendida, e o livro da sua vida, que é a vontade escolhida. Eu acho que vai ser muito triste para muita gente. Quando nesse grande dia vê, puxa vida, Deus tinha tanta coisa que eu ignorei, que eu refutei, que eu reneguei. Ou também para alguns, eu fico imaginando a história de Paulo, que pôde terminar a sua vida dizendo, Senhor, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, a minha alma está sendo derramada como libação sobre o sacrifício, e desde agora me aguarda a coroa da vida. A coroa aqui não é a esposa, é a coroa da vida. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça um pouquinho. Deixa o Espírito Santo falar com você. Pode ser que você está caminhando com essa certeza de estar plenamente no propósito. Como Jesus também no seu último dia de vida, ali em João 17:4, na oração sacerdotal, ele fala assim, Pai, glorifiquei-te o teu nome, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, tudo que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz, tudo que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. Mas pode ser que você se perdeu em Betel, que você desceu para o Negueb, talvez foi até mais longe, você foi para o Egito mesmo. Você saiu da rota. E você precisa de se nortear por aqueles altares que você fez no início e se redirecionar. Se você precisa de um posicionamento, deixa o Espírito Santo mover no seu coração, mover na sua vida. Considera isso. Porque como a Bíblia diz, a nossa vida nesse mundo é como um conto ligeiro. É um vapor que fica por pouco tempo e logo se desvanece. A glória do homem é uma planta que seca. Nós precisamos de viver com um zelo pela eternidade. Pai, muito obrigado por cada vida preciosa que está aqui. São os teus filhos. Senhor, e nós queremos renovar a nossa aliança contigo, dizendo que tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor. O Senhor é o nosso guia até a morte e após ela.
Jesus, o Senhor, é aquele que, como Paulo disse, habita na luz inacessível, que em si mesmo tem a imortalidade. Assopra sobre o nosso espírito os seus desígnios, reacende o fogo do propósito nos nossos corações. Que o Senhor nos reconecte com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.